quarta razão pela qual todo cristão deve falar em línguas é que o que fala em línguas fala mistérios, meus queridos. Vou repetir. O que fala em língua fala mistério. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Paulo está tratando desse assunto, dizendo: pois o que fala em línguas não fala aos homens. Ora, nós sabemos que Paulo está dizendo de uma língua de edificação aqui, e essa língua de edificação pessoal, ela não fala aos homens, senão a Deus. Veja que é diretamente a Deus. Não há como não chegar a Deus quando nós falamos em línguas, porque ela foi criada, essa oração em línguas foi criada para que fosse falado a Deus. Pode ser que Deus tenha dado a nós a língua que Ele deu a Adão antes do pecado, porque Adão falava livremente com Deus. Adão era um espírito ali, e Deus era espírito, e ele falava um linguajar com Deus, e Deus restaurou a nossa comunicação com Ele. Então, falar em línguas, nós falamos a Deus. E o versículo diz assim: com efeito, ninguém o entende. Caso não haja interpretação, ninguém o entende. Veja bem que essa palavra ninguém o entende está se referindo que somente Deus vai entender, que os demônios eles ficam de fora desse entendimento. Os demônios não conseguem compreender quando uma pessoa está no Espírito, falando pelo Espírito, orando a oração do Espírito. É um mistério para os demônios. Eles não conseguem interferir no nosso espírito. Eles podem interferir em nossa mente, porque a nossa mente fica infrutífera. Porém, eles não conseguem compreender nada sequer do que estamos falando em línguas. Os homens não conseguem entender, porque não é uma maneira de falar aos homens, mas a Deus, caso não exista interpretação. E os anjos possivelmente também não saibam o que se fala em línguas. Alguns dizem que nós falamos as línguas dos anjos, mas nós não falamos as línguas dos anjos. Nós falamos a língua do Espírito, linguajar peculiar do Espírito em nosso espírito. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 13, o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo está dizendo que ainda que ele falasse, ainda que ele fosse capaz de falar a língua dos anjos e que ele falasse todas as línguas dos homens, Paulo não falava todas as línguas dos homens e também não falava a língua dos anjos. Ainda que ele falasse, se fosse possível que ele falasse, mas ele não tivesse amor, não significaria nada. Ou seja, Paulo não falava a língua dos anjos, e Paulo não deu indício algum que nós falamos as línguas dos anjos. E os anjos também não entendem, exceto quando Deus lhes capacita a entender aquilo que nós estamos falando, porque muitas vezes nós estamos falando de coisas que os anjos estão no meio para atuarem juntamente conosco, porque os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para servir os que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14 revela-nos essa verdade. Ora, caso Deus não deixe os anjos saber, somente pela intervenção de Deus é que os anjos conseguem saber o que nós estamos falando em línguas. Então Paulo continua o raciocínio dizendo: e em espírito fala mistérios. No tópico anterior nós lemos que o que ora em línguas ora com o Espírito. E Paulo está dizendo que nós falamos em espírito quando nós falamos em línguas. Ou seja, quando nós começamos a falar em línguas, o nosso espírito está vivo, está ativado, está movimentando o reino de Deus. Mas vejam o que Paulo diz, que o que fala em línguas fala mistérios. Olha a revelação. Fala mistérios, fala de coisas escondidas,
fala de coisas ocultas, coisas que ninguém sabe, exceto Deus, o Pai, o Filho e o Espírito que está produzindo a oração no nosso espírito. Ou seja, são segredos divinos. Mistérios são segredos divinos provenientes do Espírito para o nosso espírito. Ou seja, nós estamos falando segredos, nós estamos orando por segredos espirituais. Há muitos segredos. Paulo, ele fala do mistério que estava oculto em Deus antes da fundação do mundo, que foi revelado. Os 3 primeiros capítulos de Efésios se referem a esse mistério. Era um mistério. E Paulo disse: eu dou graças a Deus porque falo em línguas muito mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Isso quer dizer que Paulo recebeu muitos dos mistérios que ele escreveu, muito da sua doutrina, muito da sua revelação foi recebida falando mistérios e interpretando esses mistérios. Veja que Paulo não andou com os discípulos, com os apóstolos. Paulo ficou poucos dias com Tiago, irmão do Senhor, e com Pedro, mas Paulo pregava o mesmo evangelho, até mesmo aos referir da ceia do Senhor. Paulo, ele pronuncia a ceia como os evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas, eles se referem à ceia, eles falam o mesmo mistérios. Nós estamos falando desses mistérios, nós estamos falando dessas coisas escondidas, desses segredos divinos de Deus dentro de nós. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, no verso 20, que nós temos a unção do Santo e nós sabemos tudo. Nós, dentro do nosso espírito, pelo Espírito Santo, nós sabemos tudo. Nós sabemos no nosso espírito, mas muitas vezes a nossa mente está infrutífera e por isso a informação não é passada à nossa mente, porque é preciso uma interpretação. Mas quando nós falamos bastante no espírito, nós nos edificamos a tal ponto, nós oramos com a nossa verdadeira essência a tal ponto que esses mistérios eles passam a ser revelados para a nossa mente também. Ou seja, esses mistérios, essas coisas escondidas, essas coisas ocultas, esses segredos do Espírito, esses segredos divinos, eles se referem a tudo que Deus é, a tudo que Deus fez, a tudo que Deus falou. São esses segredos que estão dentro de nós e que quando nós oramos em Espírito, nós estamos pronunciando esses segredos e só Deus entende. Esses segredos também podem se referir à nossa vida espiritual, à nossa vida material, à nossa vida financeira, à nossa vida sentimental, ao nosso ministério, às coisas que nós temos que tomar decisões, às coisas que nós estamos para receber, ao nosso futuro, a livramentos, a portas que se abrem. São mistérios, são coisas que a nossa mente, que a nossa alma, que os nossos sentimentos não participam, que o Espírito Santo com o nosso espírito são os participantes, são mistérios de Deus. Nós precisamos falar esses mistérios, porque quando nós falamos esses mistérios, ainda que em línguas, nós estamos soltando esses mistérios no mundo físico onde nós estamos. Se nós ficarmos com esses mistérios somente dentro de nós e não pronunciarmos a oração em línguas, esses mistérios se manterão apenas dentro de nós. Mas quando nós falamos esses mistérios em línguas, nós estamos os externando, nós estamos os libertando de dentro de nós para esse mundo que nós vivemos, para as situações em que nós vivemos, para os caminhos em que nós estamos, para a vida onde nós vivemos, para o lugar onde nós habitamos, para o ambiente onde nós estamos. Ou seja, nós estamos liberando coisas ocultas, segredos divinos, para que possamos andar nesses segredos divinos. Porque quando nós pronunciamos a palavra, quando nós liberamos a palavra, ainda que seja em línguas e mistérios, essas palavras, elas tomam corpo, elas têm vida, elas têm espírito, e essa vida e esse espírito vão tomar conta da nossa vida. Portanto, meu irmão, não sei se você ainda entende, se você já entendeu a importância de você falar mistérios, de você falar esses mistérios, porque quando você externa esses mistérios, quando você libera esses mistérios, quando você fala desses mistérios,
esses mistérios passam a fazer parte da sua vida, esses mistérios passam a fazer parte daquilo que você é, daquilo que você tem. Portanto, fale os mistérios de Deus, fale, e se o Espírito quiser, ele vai te revelar o que você está orando, os mistérios que você está pronunciando. Nós precisamos orar pela interpretação, para que tenhamos a interpretação, porque se nós tivermos a interpretação, nós vamos ter interpretações de mistérios, como Paulo conseguiu ter. Amém?